Yeah. Yeah. Fala galera aqui do canal, tudo bem com vocês? Agora eu vou fazer o corte de uma saia social, tá? Com o cós na parte da frente e o elástico na parte das costas. Para isso eu vou fazer a moldura, o tamanho aqui, do tamanho de Cacilda, entre um 38 e 40, é o tamanho legal que veste. Então eu vou fazer aqui o traçado com a fita e você vai ver como que vai ser fácil. Vai seguir o passo a passo. Vou dobrar aqui a saia. Mais ou menos eu já dobro na largura que eu sei que vai dar para Cacilda. Então aqui eu vou fazer a modelagem no tamanho 40. E se ela ficar um pouquinho larga, a gente faz só o ajuste do lado e fica tudo ok. Primeiro, eu vou igualar o meu tecido aqui em cima, dessa parte daqui, com a minha pequena tesoura, tá? Que eu tô fazendo o teste aqui com a minha pequena tesoura. Eu gostei dela, viu? Minha pequena tesoura. Aqui a altura, como é na altura do joelho, então eu vou tirar 60 centímetros aqui, ó. Eu marquei a altura com 60, fiz essa marcação. E aí eu vou tirar aqui na largura 54. Você vai marcar aqui, ó, essa largura de 54. Então eu vou marcar, marquei aqui na minha fita 54, dobrei no meio, enquadrei e aqui eu vou fazer esse tracinho até em cima. E aqui esse tracinho até embaixo. Primeira coisa, eu fiz um quadrado aqui, ó. Eu fiz um quadrado, até o quadrado. Aqui agora eu vou começar a fazer a parte da cintura. Bem simples. A gente só marca aqui, ó, 15 centímetros. Fazer essa marcação. Na parte de dentro, eu vou marcar 2 centímetros e simplesmente eu vou fazer isso aqui, ó, os pontinhos até esse lado. Aqui já é o corte para modelar o quadril. Então aqui eu tirei o quadril, tirei a altura e tirei aqui a largura da saia. Estou fazendo uma saia utilizando uma modelagem social, com um coisinho na frente, mas a parte de trás vai ser de elástico, ela quer para vestir mais confortável. Então na construção da saia a gente vai tirar o cós, as riatas. Eu tirei um número a mais porque se ficar folgadinho, na máquina reta mesmo ela consegue fazer o ajuste da peça. O tecido que ela está utilizando aqui é um tecido Verona, aqui a gente conhece como Verona, é um tecido de Verona. Ele é um pouquinho melhor do que o Oxford e ele é muito parecido com a Saja, ele fica entre esses dois. Mas a gente conhece como Verona, em alguns outros lugares o pessoal chama de two-way. Mas o two-way que a gente conhece aqui é um que tem muita lycra, é um tecido muito bom para fazer essa construção de saia. Nesse caso aqui a gente está utilizando o Verona. Parte da frente. Vou seguir o corte, que eu adorei essa tesoura, por conta da minha pequenininha tesoura. E aqui, ó, vou subir. E quando chegar nessa parte, em vez de eu seguir o corte direto, eu faço essa entrada aqui, ó. E aqui eu defini a largura para o quadril. Vou marcar o meio da minha peça, fazendo um pique, que é essa marcação aqui. A partir desse momento, eu dobro novamente. E aqui, ó, eu vou fazer outro pique. Por quê? Porque aqui, quando eu faço isso, é o lugar da pinça. Então, para mim, é muito bacana que eu já não vou ficar perdido. Para mim marcar a pinça, eu pego a fita, coloco aqui do lado, ó, e eu creio que cerca de 10 centímetros é o bastante para fazer uma pinça legal. Marco de um lado, giro, marco aqui do outro lado, vou marcar o mesmo 10 centímetros. Vou marcar na parte da frente para vocês entenderem onde é que fica localizada a pinça. Onde ela fica localizada. Sendo que para mim fazer a pinça, eu tenho que fazer ela na parte de trás. Eu tenho que fazer ela aqui, ó. Então na parte de trás eu vou marcar 10 centímetros novamente. E aqui eu vou marcar os outros 10 centímetros. Automaticamente, gente, não precisa ter só os 10 centímetros não. Pode ter mais e também pode ter menos. Eu utilizo 10 porque eu acho um tamanho bacana para pessoa adulta. Fiz aqui a parte da frente. Voltando aqui, ó, para esse pedacinho que ficou do tecido, a gente vai marcar de altura 8 e depois mais 8. Eu vou marcar aqui com 16. Entre 15 e 16 centímetros eu vou fazer essa marcação. E aí o comprimento eu tiro, ó, aproveitando o mesmo corte da saia ou um pouquinho maior. Ela vai ter um cinto aqui. Isso, ela tem um cinto que eu vou tirar dessa sobra do material que vai ficar aqui, ó. Então aqui eu corto
Aqui eu venho aqui e vou fazer essa outra parte, essa outra junção. E esse pedacinho aqui que eu tirei, ele vai ser a parte da frente do cós social. Ou seja, ele vai trabalhar dobradinho aqui, ó, em cima da minha saia. Por que que eu tirei maior? Bem maior do que a saia. Porque a partir desse momento, eu simplesmente faço isso, ó. Corto de um lado e aqui corto do outro lado, seguindo o contorno do quadril, ó. Então aqui vai ficar muito fácil. Por quê? Porque aqui, sabe aquele corte anatômicozinho já para ficar presinho? Até aqui tá beleza. Agora eu vou tirar a parte de trás. Vai ser bem mais fácil para tirar a parte de trás. Porque simplesmente eu vou pegar a sobra do tecido que ficou. Vou redobrar novamente. Vou fazer essa dobra aqui. E aí eu vou dobrar a minha peça. Vou dobrar o lado contrário porque ela dá um pouquinho de diferença na cor. Certo? Não dá muito, mas ela dá um pouco de diferença. Vou realinhar o tecido e a parte de trás eu posso cortar um dedinho maior na largura, tá? Para mim poder ter uma diferença na parte do bumbum aqui. Como o tecido tem lycra, eu quero tirar que é para poder mostrar a parte técnica de fazer as costas um pouquinho maior. Mas se o tecido tiver uma lycra legal, você pode tirar os dois pedaços no mesmo tamanho, porque quando vestir ele vai encorpar. Por exemplo, se eu utilizar o two-way que eu falei, se eu utilizar o neoprene, que é uma malha que tem ela fica muito encorpada, fica bem legal, ou até mesmo uma saja com lycra, ou qualquer outro tecido, encorpou, teve lycra, vestiu, colou, você pode fazer aqui os dois tamanhos iguais. Nesse caso dela eu vou tirar a parte de trás maior, um dedinho aqui, ó, então eu vou fazer os pontinhos, tirando um dedinho maior, e aqui na parte de baixo eu tiro o mesmo tamanho. Aqui eu vou cortar. E aí deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que mais ou menos no corte já está mais ou menos do tamanho dela? Tu acha? Aqui Eu acho mais não. vai ficar... Isso, vai ficar o quê? Longo. Eu falei do abanhado ainda? Não. Aí onde vai entrar? Eu quero que o abanhado seja um pouquinho mais largo. É uma solução porque a saia fica mais bonita. Certo? Fazer o abanhado largo. Aí, eu estou fazendo essa abertura aqui porque se ela quiser abrir a parte de trás, mesmo que seja com elástico, que é o que eu aconselho, que ela faça abertinha, porque aqui ela também deixa aquela abertura. Tá entendendo? Porque como o modelo da blusa dela, eu creio que é um pouco mais soltinha, então ela vai cobrir a parte do elástico aqui atrás. E a gente vai mostrar a parte do cinto e também não vai fazer muita diferença, porque o cinto vai passar em cima do elástico. Então aqui, ó, eu vou seguir o mesmo corte. Acerta, Cacilda, eu vou seguir aqui o mesmo corte. E aí eu te pergunto, eu deixo com a abertura na parte de trás ou não? Deixa, né? Então aqui eu vou ter que abrir a peça também. Rapaz, eu gostei dessa tesourinha aqui da Geraldo. Eu gostei dessa tesourinha sua, viu? Rapaz, olha para aqui o tamanho, tá doido. Olha. Eles que vai doar pro professor. Olha aqui, ó, corta muito. Vocês já cortaram com essa tesoura já? Ele chegou hoje, Rapaz, aqui ó, separar. A frente é pesada, ela é pesada. Ela tem um corte perfeito, mas ela é muito pesada. Separar aqui um lado e aqui simplesmente eu vou marcar ó, o meio de novo da peça, que eu vou fazer o quê? A pinça. Marquei o meio. Quando eu abrir aqui, Anjinha, para tu entender, ó, ela não tá abertinha, porque quando eu costurar, eu vou fazer uma manobra aqui, para que isso aqui fique, ó. Ah, tá, entendi. Entendeu? Aquela aberturinha, porque quando eu fizer o abanhado, eu quero que a parte de trás tenha uma pequena fenda para facilitar ela andar, subir numa moto, subir o degrau. Então isso aqui vai ficar bem melhor, tá certo? Concluída aqui essa parte, aqui em cima eu tenho a mesma marcação para a gente colocar a pinça, que eu marquei com os 10 centímetros. Deixa eu ver aqui direitinho, onde eu soltei o giz. Aqui, ó, isso. Então vou marcar aqui para o pessoal ver de novo, ó. O mesmo 10 centímetros pela parte de dentro. Marquei. E aqui, o outro lado, também eu faço a mesma marcação, com 10 centímetros. Essa é a parte de fora não, João? Essa parte de dentro, a parte de fora ela é mais lisinha, ó. É, mais Tá vendo que ela, é mais, ela tem um brilhinho, ela tem feito um brilho no tecido. Ela é feita uma casinha. Se você olhar, esse lado é fosco e esse lado tem um brilho, ó. A gente já vê, tem uma certa diferença. Então aqui tá ok, deixar tudo certo. E agora a gente vai tirar a parte do elástico.
Ela me falou que com essa sobra do tecido, ela vai fazer um cinto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou redobrar o tecido, vou dobrar de novo, e aí eu vou fazer a largura do cinto, que creio eu que é mais ou menos essa espessura aqui. Ele já está fazendo a diferença do cinto, né? Que o cinto vai ser com entretela e vai ser com uma fivela forrada, certinho. E aí, veja se algum de vocês acha aquele elástico largo lá em cima da máquina. Um bem largão, tá aqui em cima. Pronto, tá aqui. Isso, eu vou mostrar aqui com ele. Tá aqui o elástico. Se você prestar bem atenção, o cós, ele é um pouquinho mais largo do que o elástico, o cós da frente. Ó. Ele tem um dedinho de diferença, certo? Então vai ser a minha unidade de medida para fazer a parte de trás. Então, para fazer o cós do elástico, eu vou simplesmente fazer essa dobra, utilizar a mesma referência de medida, entendeu? Aqui. E aí eu vou passar uma dica que muita gente se perde. Muita gente tira esse mesmo tamanho aqui e coloca o elástico. Sendo que se eu tirar esse tamanho, colocar o elástico e esticar, eu vou precisar colocar ele esticando na máquina. Olha a largura que vai ficar. Fica pequeno. Foi nisso que eu apanhei mesmo. Foi nisso que apanhou, aí ele vai ficar Aí pequeno. eu tive que tirar para fazer outro. Isso. Aí o que é que eu aconselho? Tira uma medida do mesmo tamanho e você aproveita o tecido até onde ele dá. Então nesse caso ele vai dar até aqui, ó. Aí já muda a figura, porque aqui eu vou cortar. Aí nunca mais, Eliane, tu vai errar depois disso aqui, ó. Eu erro. Né? Aqui, ó, eu vou Isso aí eu cortar. apanhei. Vi a semana passada, eu vim ter que fazer Não é um isso? tênis. Mas é porque a gente tira a medida, eu sei qual foi a parte. Que tu disse assim que apanhou. Pegou a parte das costas, Tirei o mesmo mediu, tamanho. tirou o mesmo tamanho. Ficou Quando o colocou o elástico, ele ficou desse Isso, tamanho. isso. Quando eu botei na peça, cadê ela subir? Não subiu lá. Ela não sobe porque o elástico, quando eu trabalhar com ele e esticar ele aqui, Pai, do eu tamanho tenho da que pessoa. ter largura para passar o meu quadril. Eita, agora tu Entendeu? E se ele for curto, como é que eu passo o quadril aqui? Eu apanhei demais desse choque. Né? Então é só essa dica daí. Aqui eu tirei o tamanho, para ser mais exato, eu vou dar aqui com a fita, ó, o tamanho exato que eu indico, eu tirei 84. Se a saia é 42, mais ou menos o molde que eu estou fazendo, 38, 40, certo? Eu vou utilizar que eu estou... O molde dela pelo menos é o 40, entre 38 e 40 é o que ela usa. Então aqui, ó, eu tirei com 40, tirei com 84, mas até 80 poderia dar certo, porque como ela vai esticar, vai ter uma margem de tecido. Se brincar, esse tamanho dava quase a cintura completa. E não dá muito, porque, ó, vamos imaginar que aqui já tá os dois lados, a cintura completa, certo? Aqui seria a cintura completa. Mas aqui, quando eu novamente trabalho o elástico, que eu estico, ele encolhe Não, eu tô muito. dizendo assim, se fosse para fazer cós, só o cós, já dava cintura. É, daria um cós se fosse 34, que ele ia ficar fininho, ele ia ficar... Em mim mesmo ele não entra. Em anjinho ele não entraria, Esse coisa aí não entendeu? entra. Por isso que é interessante fazer aquele modelo que eu mostrei lá. Eu gostei daquele De modelo. fazer a casinha, de passar o elástico pelo meio, de ir puxando e ajustando e depois só passar as costuras no meio. Aquilo ali não tem como errar não. É a mesma receita desse aqui. É a mesma receita. fechar, né, Só é fechar. Pronto, o que eu digo assim fechar é a gente colocar, ó, o tecido, colocar o elástico. Aqui eu vou vir, ó, com o giz, por exemplo. Eu vou fazer uma costura, ó, aqui, ó, na máquina, Sem pegar o elástico. sem pegar o elástico. Quando eu falo a casinha do elástico, é porque eu vou, com uma pinça, colocar o elástico por dentro, ele vai sair lá do outro lado, aqui, ó, certo? E a partir desse momento, aí eu começo a puxar o elástico, Prende logo esse lado, isso, né? e quando eu soltar, ela distribui por igual, ó. Aí aqui eu puxo novamente o elástico e vou soltando e ela vai se distribuindo, até que ela fica apertadinha. Então aqui, ela dá muito certo para fazer esse modelo de cós. Tá joia? Pronto, finalizado o corte da saia. Acho que é